Gente, quero trazer agora mais o debate para o nosso quintal novamente. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou em caráter de urgência o empréstimo para Maceió enfrentar a crise pelo colapso ali da mina da Braskem. O Bruno Pinheiro está preparado e vai trazer as informações para a gente agora. Conta mais, Bruno. Evandro, se autoriza eu só complementar uma informação sobre essa viagem à Argentina? Antes da informação sobre Alagoas. É bastidor? Uma informação confirmada agora há pouco, alguns minutos, que reduziu o número de acompanhantes ali do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro a essa viagem para a Argentina. A informação que eu ouvi de diversos aliados é porque é necessário ocupar as ruas no final de semana em relação à indicação do ministro Flávio Dino para a Suprema Corte. Diante disso, alguns estão então informando o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro que não vão até a Argentina e que vão ficar aqui a fim de agitar as redes sociais e de movimentar as ruas sobre a indicação de Flávio Dino. Era isso. Opa, Bruno, muito obrigado pelas informações. Bruno estava atento aqui ao nosso debate e já acrescentou que foi ganho. Eu acho que é esse o receio do ministro Flávio Dino, que a pressão popular, a pressão política em cima dos senadores, de alguma maneira prevaleça e o jogo ainda não esteja ganho. Eu tenho previsto uma manifestação no dia 10, sim, domingo. Que é o mesmo dia da posse. Bom, Bruno, beleza, excelente, já até provocou um pouquinho mais do nosso debate aqui. Agora falando de Maceió, como que vai ser esse empréstimo? Olha só, esse valor de um pouco mais de 197 milhões que foi já colocado em votação, foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos aqui do Senado Federal e agora em regime de urgência será analisado no plenário do Senado Federal também em regime de urgência. Repito, esse recurso será utilizado nessa reparação de fato do que aconteceu, sobre esse risco eminente, sobre essas ações, sobre esta mineradora na Mina 18. O senador Rodrigo Cunha voltou a falar sobre a importância desse valor de 197 milhões de reais que será usado nesta recuperação daquela região. Vamos ouvir. O país inteiro está acompanhando que Maceió está hoje numa situação em que o afundamento dos solos, que há mais de 5 anos é noticiado e acontece e prejudicou a vida das pessoas, a vida também da sociedade, a vida da cidade em si. Através de um empréstimo como esse, será possível investir no desenvolvimento urbano e também em melhoria da qualidade de vida. Evandro, hoje na parte da manhã houve inclusive uma audiência entre o governador, outros nomes que foram chamados, com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Houve ali algumas exigências, na verdade, entre essas exigências, um repasse, um tipo de um auxílio no valor de R$ 2.600 a cerca de 6 mil pessoas que vivem naquela região. Exigiram ainda a visita do atual presidente Lula e também ou do vice-presidente Geraldo Alckmin naquela região, e o governador de Alagoas voltou a falar sobre este acordo que está sendo firmado entre a mineradora e também o município sobre essa discussão. Ele acha que é algo ilegal e inconstitucional. Vamos ouvir. Essa indenização tem que ser feita porque quem cometeu o crime, né? Quem cometeu o crime foi a Braskem. E nós solicitamos essa mesa de acompanhamento, essa mesa de coordenação, através da AGU primeiro, para olhar com lupas para esse acordo feito entre Prefeitura e Braskem. Um acordo completamente ilegal e inconstitucional. A indenização moral foi paga por imóvel, não pode ser por imóvel. Indenização moral tem que ser paga por cada vítima. Esse assunto continua rendendo e muito aqui no Congresso Nacional, e a instalação de uma CPI ainda é algo incerto. Renan afirmou nas redes sociais, o senador Renan Calheiros, que se isso não acontecer, ele vai recorrer ao STF aí, aguardar, ou seja, vai judicializar esta solicitação de uma investigação aqui no Senado Federal. Evandro Cini, era isso.
Excelente, Bruno Pinheiro, obrigado pelas informações, boa tarde para você. Quero ouvir de vocês qual que é a análise que vocês fazem da possibilidade, então, e da permissão que a Prefeitura de Maceió tem agora para obter esse empréstimo no valor de 40 milhões de dólares ou 197 milhões de reais, por conta de uma situação que foi provocada por uma empresa que tem as minas ali em parte da cidade e que já gerou, inclusive, a saída de mais de 60 mil pessoas dos bairros que estão ali ao redor. Gustavo Segré. Estava buscando o histórico de Brumadinho. Naquele momento, a Justiça penhorou as contas da empresa para preservar a possibilidade de indenização às pessoas que tiveram problemas. Me chama a atenção que nesse caso ainda não foi feito. Porque, de alguma maneira, a responsabilidade é de uma empresa, não do Estado. E qualquer empréstimo precisa sempre ter um aval, uma garantia. Quem será a garantia desse empréstimo nesse caso? Então, me parece que a Justiça está um pouco lenta, em particular, com esse assunto. Luiz Felipe Dávila. Concordo com o Segré. Agora, o importante é que tem um comitê de emergência para fazer esse plano acontecer, porque senão vai receber o dinheiro, aí demora para a ação e isso pode agravar o problema. Então, onde é que está esse comitê de emergência aí da Prefeitura, junto com o governo do Estado, para agir imediatamente, para não deixar com que isso se torne um novo Brumadinho, outra situação dramática. Então, assim, nós não podemos deixar que Justiça, Câmara, tudo demore. Então, o Senado foi célere agora, importante para aprovar isso, mas agora nós precisamos saber qual é o plano de ação no lugar para que nós possamos evitar uma tragédia de ocorrer em Maceió. Ô, Segré, foi interessante que você tocou no ponto de Brumadinho, porque embora houvesse monitoramento e algumas situações já apontassem para uma possível tragédia ali naquele local, se esperou acontecer. E aí o desastre depois foi imenso ambiental e também para as pessoas daquela região, o que gerou, nesse caso, o bloqueio de bens. Aqui a gente está vendo a história acontecer, é como se você estivesse olhando ali para aquele filme. Então você fala, opa, mas se aconteceu lá atrás, como é que as autoridades estão olhando assim agora para a possibilidade de se tornar uma cratera naquele local? Você concorda com essa decisão, então, da Comissão de Assuntos Econômicos de permitir que a Prefeitura, de alguma forma, tenha dinheiro para lidar com isso, Gani? Eu sou a favor, eu acho que o dinheiro é bem-vindo nessa hora, tem que ajudar, tem que chegar rápido. Agora, a empresa ela não pode ficar impune. E no Brasil é impressionante como as tragédias se repetem. Talvez porque esteja na nossa cultura, nas nossas instituições, de que, de alguma maneira, imagina, esse risco é pequeno, ele não vai ocorrer, não vai se concretizar. Estica-se a corda ao máximo até que vem uma tragédia. Nos Estados Unidos é exatamente o contrário. É quando há qualquer sinal de risco, as autoridades, as instituições, elas já agem para minimizar aquele risco, porque sim, ele pode se concretizar. A gente já teve o histórico lamentável do que aconteceu em Brumadinho e agora em Maceió. Esse vício tem que terminar na sociedade brasileira. Que foi, Piperno? Sabe que eu estava pensando uma outra coisa, né? Quando acontece uma tragédia como a de Brumadinho, aqui em São Paulo, em 2007, 2008, durante a construção da linha amarela do metrô, quando se abriu aquela cratera que acabou devorando aí um monte de gente, carros e tal, né? As empresas, elas gastam fortunas com assessoria de comunicação e que fazem esses gerenciamentos de crise e tal para tentar, enfim, reduzir os danos de imagem. A Braskem é uma empresa cuja proprietária procura, um candidato a comprá-la, porque ela é a joia da coroa lá, da antiga Odebrecht, uma empresa que vale bilhões de reais. E é uma empresa que, inevitavelmente, vai ter também que fazer um trabalho para reparar esses danos de imagem à frente. Ora, não seria muito melhor e muito mais simpático, até perante a comunidade, a Braskem viabilizar esse dinheiro aí que a Prefeitura de Maceió agora vai tentar buscar lá fora? Então, em vez de perder tempo com os trâmites, com a, enfim, a inevitável burocracia, empréstimo e tal, a Braskem fala, bom, é o seguinte, vamos começar a resolver esse negócio. A gente discute o tamanho da culpa depois, mas vamos para o emergencial. Elas vão lá e estragam tudo. E aí a gente teve já, Mariana,
Brumadinho. E me parece que há também uma corrupção aí. Talvez os órgãos fiscalizadores, reguladores, eles apontem que, olha, tem uma tragédia iminente. A gente sabe como as coisas acontecem no Brasil. Existe propina na mão do fiscal. Não estou falando que nesse caso aconteceu, mas isso é histórico no Brasil. Existe propina e aí deixa operar do mesmo jeito até que a tragédia acontece. O Boate Kiss, né, também. Enfim, tem aqui dezenas de tragédias para a gente citar.